Olá, meninos e meninas. Vamos terminar então o nosso trabalho com Pedro Kilkerry, né? Com os exercícios, fazendo os exercícios finais sobre esse autor. Para isso, nós vamos corrigir, tá certo? Por favor, peguem os exercícios da página 520, né? E vamos ver como vocês se saíram, então, com esse texto. Aqui vocês têm um dos poemas mais conhecidos desse autor. Texto para os testes 1 e 2. É o silêncio. É o silêncio. É o cigarro e a vela acesa. Olha-me a estante em cada livro que olha, e a luz, em algum volume sobre a mesa, mas o sangue da luz em cada folha. Não sei se é mesmo a minha mão que molha a pena, ou mesmo o instinto que a tem presa. Penso um presente, num passado, e enfolha a natureza, tua natureza. Veja que o livro, não é? Ele enfolha a natureza. Então é como se um estivesse impregnado no outro, tá? Mas é um bulir das coisas. Comovido, pego da pena, iludo-me que traço a ilusão de um sentido e outro sentido. Tão longe vai, tão longe se aveluda esse teu passo, asa que o ouvido anima. E a câmara muda, e a sala muda, muda, afonamente, rufa, a asa da rima paira-me no ar. Quedo-me como um Buda, novo, um fantasma ao som que se aproxima, cresce-me a estante, como quem sacuda um pesadelo de papéis acima. Vejam aqueles elementos surrealistas que o Augusto de Campos já tinha assinalado, não é? Participarem da poesia de Pedro que eu quero. E abro a janela. Ainda a luz esfia, últimas notas trêmulas. O dia, tarde, florescerá pela montanha. E, ó, minha amada, o sentimento é cego. Vês? Colaboram na saudade a aranha, patas de um gato e as asas de um morcego. Bom, vamos ver então se vocês saíram bem, né? O poema é o silêncio, transcrito nos exercícios resolvidos. Então, leia o poema e responda ao que se pede. O eu lírico se dirige a uma mulher ausente, mas, paradoxalmente, a presença dela é dominante, impregna tudo. Transcreva o trecho em que o eu lírico registra o caráter dominante da presença dessa mulher. Depois, reescreva o trecho colocando as palavras em ordem direta e explicando o seu sentido. Então, essa questão aqui com resposta mais longa. Ela tem 3 partes. Então, vocês acertaram se vocês colocaram como o momento dessa impregnação, não é? O momento em que as folhas enfolham a natureza, não é? Então, era só ter colocado esse pedacinho aqui, abre aspas, e enfolha a natureza, tua natureza. Então, essa é a primeira parte do exercício. Na segunda parte, ele pediu que se colocasse em ordem direta. Essa questão, gente, não é de gramática, não é de literatura, ele é uma questão de gramática. Colocar em ordem direta significa colocar primeiro o sujeito, depois o objeto, depois o complemento. Então, na linha de baixo, vocês têm que ter escrito assim, né? Em ordem direta, vírgula, tem-se, 2 pontos. E aí, sem as aspas, porque nós vamos mudar o texto original, você coloca assim: e tua natureza enfolha a natureza, certo? Então, e tua natureza, sujeito, enfolha, verbo transitivo direto, a natureza, objeto direto. Então, essa compõe a segunda parte da resposta. Na terceira parte, ele pediu que você explicasse o sentido. Então, o que você deveria ter escrito embaixo, né, que a natureza, que a natureza e a moça, não é, as duas estão envolvidas no mesmo ser. Então, é como se a presença da amada estivesse em todos os elementos da natureza. Daí ele dizer que enfolha a natureza. É como se fosse um livro, não é? Enfolha, cobre, não é? Então a amada não está lá, mas para tudo que ele olha, ele a vê. Então era só ter escrito embaixo que a presença da amada se superpõe à natureza, né? Ela envolve, ela enfolha a natureza.
Aí a questão 2. Agora os outros exercícios são mais fáceis porque são de levantamento. Além da expressão contida na resposta anterior, transcreva as demais palavras no poema que se referem à mulher a quem se dirige o eu lírico. Há duas expressões nesse poema que se referem à amada. É quando ele fala, esse teu passo, o passo é dela, né? Então é só abrir as aspas, esse teu passo, e a expressão minha amada. Então são duas expressões que se referem a ela. Questão 3. O poema registra a experiência noturna do poeta às voltas com a composição de seu poema. Transcreva o trecho em que ele demonstra incerteza sobre a origem de sua criação. Então, esse tipo de exercício é para ver se você entendeu as colocações que são feitas ao longo do poema, né? Então, o que ele pediu está aqui. Não sei se é mesmo a minha mão que molha a pena ou mesmo o instinto que a tem presa. Certo? Então é isso, não é? É essa incerteza que ele está vivendo nesse momento. Então, repetindo, não sei se é mesmo a minha mão que molha a pena ou mesmo o instinto que a tem presa. Do mesmo modo que a presença da amada enfolhe a natureza, não é? As sensações aqui também se misturam na vontade do eu lírico. Questão 4. A composição do poema e a presença da amada ausente se associam a uma transfiguração, mudança de figura ou de natureza. Não se trata apenas da transfiguração do tempo em que o passado se torna presente ou o presente se encontra no passado, mas também de uma transfiguração do espaço, em que as próprias coisas aparecem mudadas, enriquecidas em sua existência, tornando-se mais falantes, mais expressivas. Mas é um bulir das coisas. Essa mudança é registrada no poema com uma paronomásia, um trocadilho. Para quem esqueceu, vocês estudaram isso em figuras de linguagem. Um trocadilho paronomásia é quando nós trabalhamos com palavras parecidas na sonoridade, parecidas na escrita, mas, claro, com sentidos diferentes. Em que a transfiguração, paradoxalmente, se associa ao silêncio. Transcreva o trecho em que isso ocorre e explique o trocadilho ou paronomásia. Então, o trechinho que vocês deveriam ter colocado, em que aparece essa paronomásia, é o seguinte: e a câmara muda, e a sala muda, afonamente rufa. Então, essa é a primeira parte. E a câmara muda, e a sala muda, afonamente rufa. Na segunda parte da resposta, você escreve assim, a paronomásia está no termo muda. Veja que esse muda vai ter dois sentidos aí, né? Então, é a palavra usada duas vezes com sentidos diferentes. Então, é isso. Então, a paronomásia está no uso do termo muda. E aí você explica, né? Vírgula. Que pode referir-se ao verbo mudar, no sentido de transformar-se, ou pode ser um adjetivo e significar sem voz. Veja que depois ele fala afonamente, não é? Então isso sugeriria esse sentido, afonamente, dificuldade aí de aparecer o som, e isso já aparece no termo mudo. Então, muda do verbo mudar ou mudo de ausência de som, tá? Ausência de fala. Além da estranha e sugestiva fórmula de componentes da saudade que encerra o texto, algumas de suas metáforas apresentam os objetos poeticamente transfigurados. Isso ocorre nos trechos transcritos a seguir, menos em um deles, a ponte, não é? Então, qual é o único em que os objetos não aparecem poeticamente transfigurados? A resposta, gente, é a letra E. É quando ele coloca assim, é o silêncio, é o cigarro e a vela acesa. Todo o resto existe uma transformação, existe um sentido metafórico, não é? Mas aqui não, aqui é apenas a enumeração dos objetos. Então não existe essa coisa da transfiguração do objeto, é o objeto em si, tá? Então, por isso, resposta letra E. Número 6. Os versos do poema são decassílabos, com acentos internos na sexta ou na quarta sílabas. O verso e a câmara muda e a sala muda, pode ser considerado de 11 sílabas.
Neste caso, a mudança do metro acompanharia a mudança das coisas, mas pode também ser reduzida a 10 sílabas, com a pronúncia sincopada de câmara. Então, em vez de você falar câmara, câmara, né? Então, o A meio que desaparece, tá? Há 2 outros versos que são decassílabos, mas são fragmentos de decassílabos. Transcreva-os e indique suas medidas. Então, gente, há 2 versos assim, que juntos, um tem 4 sílabas, outro tem 6, juntos eles formariam 10, não é? O primeiro verso é tão longe vai, que possui 4 sílabas. E o segundo verso é asa que o ouvido anima, que possui 6 sílabas. Então, o primeiro tem 4, o segundo tem 6. Juntando-se os dois, nós teríamos um de 10. Por isso que ele diz que esses 2 versos estão fragmentados, estão divididos, tá? Pedir que vocês contem as sílabas é um jeito de vocês perceberem que juntos eles formariam as 10 sílabas dos demais versos. Tomando o poema em seu conjunto, é mais adequado afirmar que ele representa uma situação objetiva, um status subjetivo ou uma interpenetração dos dois. Por quê? Então, essa é uma questão um pouquinho mais difícil, né? A resposta seria vocês colocarem que há uma interpenetração do mundo objetivo, representado pelos livros, cigarro, pela luz das velas, com o subjetivo, que é a saudade, não é? A saudade que ele tem dessa amada que está distante dele, tá? Então, o objetivo representado pelos objetos e o subjetivo representado pela saudade da amada. Como essa amada, ela começa a impregnar-se na natureza, nas coisas que estão à volta dele, né? As 2 coisas se interpenetram, as 2 coisas viram uma só, tá certo? É isso, pessoal. Com isso, nós encerramos o trabalho com Pedro Kilkerry e também encerramos o nosso caderno 2. Na próxima semana, iniciamos o 3, tá? Então, um grande beijo para todos vocês.